Olá, pessoal! Somos estudantes do segundo período do curso de graduação de enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo. Neste vídeo, abordaremos alguns dos aspectos bioquímicos da doença de Parkinson. Mas, antes de tudo, vocês sabem como essa patologia ocorre? A doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa, crônica e progressiva, que acomete em geral pessoas idosas, caracterizada por tremores involuntários com redução da força muscular. Esses sintomas decorrem da morte de um grupo de neurônios presentes em uma área do encéfalo, chamada de parte compacta da substância negra. Essa região faz parte da circuitaria negro-estriatal, que possui papel importante no controle do movimento. Os principais sintomas motores de pacientes com doença de Parkinson são tremor, rigidez muscular, astenia, que é a perda ou diminuição da força física, bradicinesia, que é a lentidão anormal dos movimentos, distúrbios do sono, equilíbrio e da marcha. Além da morte dos neurônios, observa-se também a formação dos corpúsculos de Lewy, que são inclusões intracelulares anormais compostas principalmente de alfa-sinucleína agregada, uma proteína encontrada nos terminais pré-sinápticos dos neurônios, desempenhando um papel crucial na regulação da liberação de neurotransmissores. Essa proteína é composta por 140 aminoácidos, com uma estrutura intrinsecamente desordenada em condições fisiológicas, podendo adotar várias conformações dependendo do seu ambiente e interação com outras moléculas. E isso tudo acontece nos neurônios dopaminérgicos da substância negra, cuja degeneração causa sintomas motores típicos da doença. Mas para entender como isso ocorre, precisamos entender o que é uma proteína e a sua função. As proteínas são as macromoléculas biológicas mais abundantes, uma vez que estão presentes em todas as células e em todas as suas partes. Além disso, há uma grande diversidade de proteínas. Milhares de tipos diferentes podem ser encontrados em uma única célula. E elas são os instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa. Diferentes proteínas atuam como enzimas, hormônios, proteínas estruturais ou anticorpos, variando quimicamente e principalmente na estrutura. A estrutura das proteínas é descrita em 4 níveis. Estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica e ligações covalentes. Estrutura secundária, que é composta por alfa-hélices, que são espirais compactas, e folhas beta, que são cadeias polipeptídicas em zigue-zague, ligadas por pontes de hidrogênio em cadeias adjacentes. Estrutura terciária, que é o enovelamento tridimensional completo de uma cadeia polipeptídica. E a estrutura quaternária, que é o arranjo espacial de múltiplas subunidades polipeptídicas. Da mesma forma, a alfa-sinucleína possui 4 níveis estruturais, que são divididos em estrutura primária, que é uma sequência linear de aminoácidos, e estrutura secundária, que em sua forma ativa possui regiões com hélices alfa e poucas folhas beta, e estrutura terciária, que é mais comum em agregados patológicos, e estrutura quaternária, que pode formar oligômeros agregados de alta ordem, incluindo fibrilas amiloides, que são características dos corpúsculos de Lewy. Os corpúsculos de Lewy também são compostos de ubiquitina, uma proteína que marca outras proteínas danificadas para a degradação, sendo essencial para a homeostase celular e resposta ao estresse. Diante disso, em condições normais, ela marcaria a alfa-sinucleína para realizar a sua degradação, mas na doença de Parkinson, esse sistema é disfuncional, resultando na acumulação de alfa-sinucleína. Isso prejudica a função mitocondrial e contribui para a degeneração neuronal. Ou seja, a alfa-sinucleína agregada e a falha na ação da ubiquitina resultam na progressão da doença. A análise do tecido cerebral de humanos revela que proteínas mal enoveladas tendem a se acumular em vários neurônios, muitas vezes formando agregados visíveis no microscópio, sendo isso o que acontece em humanos na doença de Parkinson, com esse acúmulo anormal de alfa-sinucleína, formando os corpúsculos de Lewy. O fato de proteínas mutantes se acumularem em pacientes humanos que apresentam um único alelo mutante sugere que os neurônios têm dificuldade em depurar as proteínas. Esta hipótese é apoiada pela descoberta de que componentes de ubiquitina, que é a maquinaria de degradação de proteínas, são encontrados em agregados proteicos em tecidos humanos. Assim, essa falha na depuração pode contribuir para a patogênese da doença de Parkinson, conforme evidenciado pelo acúmulo de alfa-sinucleína e a interação com espécies reativas de oxigênio, exacerbando a formação desses corpúsculos de Lewy e desempenhando um papel crucial na progressão da doença. Os neurônios da substância negra pars compacta que morrem na doença de Parkinson são responsáveis pela produção de dopamina, um neurotransmissor crucial para várias funções cerebrais, incluindo o controle do movimento, aprendizado, humor, emoções, prazer e regulação do sistema endócrino. A dopamina é sintetizada a partir do aminoácido tirosina, que é convertida em L-dopa pela enzima tirosina hidroxilase e então em dopamina pela enzima dopa-descarboxilase. Com base nisso, foi desenvolvido o medicamento levodopa, que é a precursora da dopamina no cérebro, compensando a perda dos neurônios dopaminérgicos e ajudando a preservar a função motora dos pacientes com doença de Parkinson por mais tempo.
Por não haver um diagnóstico precoce para a doença de Parkinson, a identificação é realizada por meio da avaliação dos sintomas e do histórico médico do paciente através de um neurologista, que pode empregar uma variedade de exames a fim de dizer se há a presença da doença de Parkinson. E embora não haja cura, os medicamentos podem retardar a progressão da doença e reduzir os sintomas do paciente, e com a ajuda da equipe multidisciplinar, melhorar sua qualidade de vida. Então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir. Esperamos que tenham aprendido um pouco sobre essa patologia e os seus aspectos bioquímicos e que tenhamos contribuído para os seus estudos. Até a próxima!